Espírito Santo para nos usar, Gravando. para falar através de mim e para abrir o coração e a mente dos irmãos, cada um de nós, para que possamos crescer nesse culto de hoje. Crescer na graça, no conhecimento e no amor de Deus. Abençoe, Senhor, essa congregação e dirige tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado mais uma vez. Que a graça e a paz de Deus preencha a nossa vida de uma forma Você tem que ficar aí quando ela for afastando e você vai movimentando. Traga só mais para trás. Amém, irmãos? Muito bem, vamos nessa noite fazer um estudo. Posso guardar? Posso guardar isso? Posso guardar isso? Vocês têm que me ensinar aqui as manobras. Chega, um pouco maior. Chega, irmão, me ajuda aqui, irmão. Vocês vão me ajudando aí. Muito bem, vamos lá. Nessa noite nós queremos fazer um estudo da Palavra de Deus, um estudo ilustrado com os irmãos, com os amigos aqui, os nossos desbravadores. Eu vou pedir a colaboração e a participação de alguns deles para a gente ilustrar a mensagem de hoje. Nós vamos, antes da palavra, o irmão vai louvar, né, irmão? Muito bem. Um louvor especial, mais um louvor especial. E em seguida nós vamos para o estudo da palavra de Deus. Que Deus possa ser louvado hoje e sempre, amém? Amém. Vamos lá, bem feliz, bem alegre, para Jesus. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero ver as mulheres de Deus. Como é, ó? Era o dia, arca sagrada, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai. Todo mundo. Esse é um tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá para quem em Deus confia. Quem nos ajudou? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Naquele grande dia, o pai aconteceu. Era o dia, preparação para o encontro com Deus e Abraão. Junto, limpar todo o mal. Somente nele há poder sem igual. Esse é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá
Para quem em Deus confia. Todo mundo. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 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 Nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Até aqui Amém. nos ajudou o Glória Senhor. A pedra de segurança, Ebenezer. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado com a alegria e o louvor de cada um de nós nessa noite. Amém. Então, irmãos, nós vamos hoje fazer um estudo da Palavra de Deus, um estudo que seja edificante para todos nós, crianças, adultos e idosos. Vamos falar um pouco sobre o juízo. O juízo, ele só amedronta quem é rebelde. E nós vamos ver, existem vários aspectos para a gente estudar sobre o juízo. O juízo nas 3 fases, né, que é aquele estudo que a gente faz no curso bíblico, que é o estudo sobre o juízo investigativo, o juízo comprovativo, o juízo executivo, são as 3 fases, mas não é nesse ângulo que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos estudar o juízo aplicado ao povo de Deus, exclusivamente ao povo de Deus. Mas você pode pensar assim, sim, mas já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, Romanos 8:1, né? Não há condenação para o povo de Deus. Mas a Bíblia também diz que todos compareceremos perante o tribunal de Deus para julgamento. Então o tema de hoje é curioso, não é? Se a Bíblia diz que a gente não tem condenação porque estamos em Cristo, a Bíblia também diz que todos serão julgados, todos individualmente. Então vamos fazer um estudo profundo e ilustrado com os meninos que vão me ajudar aqui sobre como Deus aplica o juízo ao seu povo. Começando pelo Antigo Testamento. Como Deus aplicava o juízo executivo no Antigo Testamento? A gente pode lembrar algumas coisas do Antigo Testamento. Eu sei que vocês lembram. Porque o dilúvio foi um juízo executivo, mas não sobre o povo de Deus. Porque o povo de Deus foi poupado numa arca, como todo mundo sabe. A destruição de Sodoma e Gomorra também não foi aplicado sobre o povo de Deus, porque Deus tirou de lá Ló e suas filhas. Então, como Deus aplicava o juízo executivo ao seu povo no passado, no Antigo Testamento? Vocês querem saber como era? Querem lembrar, porque sabendo vocês sabem. Como Deus aplicava o juízo ao povo de Deus no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Como era o juízo de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 23. Deus é misericórdia, Deus é graça,
Deus é paz, mas Deus é justiça. Esse Deus que nós cantamos, santo, 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 somente Deus é santo, Ele é real. Ele é um Deus real e vivo. Então, como é que Deus aplicava o juízo no Antigo Testamento? O juízo para o seu povo. Vamos ler do versículo 26 em diante. Todo mundo já encontrou? Vamos ler? Querido Deus, nós vamos ler a Tua palavra. E cremos de todo o coração que a Tua palavra é viva e poderosa. E pode esclarecer a nossa mente, transformar nosso caráter e nos preparar para a vida eterna. Por isso, nós cremos nela, estudamos ela e queremos viver por ela, em nome de Jesus. Amém. 26. Disse mais o Senhor a Moisés. Levítico 23, verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés. Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Como era o juízo? O juízo executivo era aplicado uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês. Todo ano, Deus ajustava as contas com o seu povo em juízo executivo. Era uma forma de juízo coletivo. Toda a congregação reunida num ato solene para juízo. Era o dia do juízo. Que dia? Dia 10 do 7º mês. E a sentença era: quem não se arrependesse, quem não ficasse em espírito de reverência e adoração, quem não confessasse seus pecados, quem não entrasse em reconciliação com Deus e com o próximo, era fulminado. Então, o sumo sacerdote, ele entrava lá no lugar santíssimo do santuário, levando uma oferta de sangue perante a arca do Senhor, e quem ficava fora e não ficasse em contrição, era fulminado. Então, o juízo executivo só pesa para quem é rebelde. Porque aquele dia do juízo, irmãos, aquele dia do juízo era um dia de festa e celebração. Porque quando o sumo sacerdote voltava de lá, vinha trazendo o perdão de tudo quanto tinha sido feito errado naquele ano. E ali naquele dia era feita uma limpeza no santuário, uma lavagem geral, trocavam-se as cortinas, e o povo festejava e celebrava, e era a maior festa, era naquele dia, depois que eles recebiam o perdão. Como era que eles recebiam o perdão? Quem tivesse vivo estava perdoado. Aleluia, irmãos! Que Deus maravilhoso é esse! Então Deus dava a chance de todos se arrependerem e confessarem. E quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, quem tivesse vivo estava perdoado. Todo ano, dia 10 do 7º mês. Era assim o juízo de Deus no Antigo Testamento. Mas vocês devem lembrar que, além desse juízo coletivo, eu sei que vocês se lembram de vários momentos onde Deus aplicou o juízo individualmente. A uma pessoa, a duas. Estão lembrados de alguém aí? O nome de alguém? Vocês se lembram, irmãos? Vou só relembrar aqui alguma coisa para abrir mais a mente. Nós vamos já para o juízo de Deus no Novo Testamento.
Vocês se lembram de um fato que tem lá em Números capítulo 16, no tempo que o povo estava na trajetória do deserto, peregrinando no deserto, não havia emprego, nem trabalho, nem plantação, nem colheita, nem atividade nenhuma. O povo era sustentado por Deus, porque Deus mandava o maná. Quem sabe disso? Levanta a mão. Deus sustentava o povo com maná. E aí Deus tinha dito que descansasse no sétimo dia, porque no sétimo dia não tinha maná. No sexto dia era para colher maná em dobro, para cozinhar quem quisesse cozinhar, para assar quem quisesse assar, porque no sétimo dia não tinha para onde ir procurar nada, porque não tinha maná no sétimo dia. Deus estava ensinando aquele povo a obedecer os mandamentos. Mas um dia, um homem disse assim, Deus disse que não é para fazer nada no sétimo dia. Mas eu vou juntar lenha. Eu vou juntar lenha só para ver o que, é que vai acontecer. E vocês podem ler essa história no capítulo 16 de Números. Aquele homem foi flagrado desobedecendo a Deus abertamente, atrevidamente. E aí vieram para Moisés e disseram, olha, tem um cidadão hebreu juntando lenha no sábado. O que a gente faz? Aí Moisés disse, traga ele que eu vou apresentar ele a Deus. E Deus disse, tire ele para fora do arraial e apedreje. Toda a congregação deve apedrejá-lo. Agora, por que pegar aqueles pau de lenha era tão grave? Por que era tão grave, a ponto de ser apedrejado? Primeiro, porque ele fez atrevidamente. Ele fez para desafiar a autoridade de Deus. Irmãos, todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Mas se você estiver fazendo um pecado atrevidamente, você corre risco de ser fulminado. Não peque atrevidamente. Se pecar, que seja pelo menos por descuido, por fraqueza, por ignorância, por algum motivo. Não peque atrevidamente. Não peque para experimentar a misericórdia de Deus, porque o seu fim será trágico. E aí nós temos vários fatos no Antigo Testamento e no Novo também, da aplicação do juízo executivo de Deus em pessoas, indivíduos. Nós temos os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes. Isso é aplicado para nós, que somos pregadores, que somos líderes da igreja. Os 2 filhos de Arão eram sacerdotes, ministravam no santuário. E Deus tinha dito através de Moisés que o holocausto tinha que ser aceso com o fogo do santuário. E um dia, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, encheram a cara de vinho, tomaram vinho demais, ficaram meio desnorteados e pensaram, vamos tocar fogo com fogo de fora, só para ver o que acontece. Se não vai queimar do mesmo jeito. Atrevidamente, eles tocaram fogo no holocausto com fogo trazido de fora do santuário e os 2 foram fulminados. E esse pecado foi tão grave, irmão, que Deus disse a Arão, você não pode chorar por seus filhos. Você vai sepultar eles, tirar eles da minha presença, e você não pode derramar uma lágrima. Se você chorar, você é cúmplice do erro. Juízo executivo individual. Mais para frente a gente encontra outro rapaz que era sacerdote, que o nome dele era Uzá. A Arca da Aliança estava sendo conduzida num carro, numa carruagem puxada a bois, que já era uma rebeldia, que já era uma desobediência, porque Deus tinha dito que a arca tinha que ser carregada por homens, não por animais. A arca tinha umas argolas, que vocês já leram lá na história como foi feita as peças do santuário, tinha umas argolas onde se colocava uma vara, para que fosse conduzida por 4 sacerdotes, 4 levitas, 4 homens, como se diz, ungidos para conduzir a arca. Mas aí o povo foi se acostumando com aquelas coisas santas
disseram, não, vamos fazer um carro novo, vamos preparar uma carruagem para levar a arca do Senhor. Já estava errado. E aí, de propósito ou por providência de Deus, os bois tropeçaram numa descida e a arca escorregou na carruagem e o pobre do sacerdote segurou a arca com a mão e morreu ali mesmo. Deus estava mostrando para o seu povo que existe juízo para o seu povo, mas só acerta em cima de quem é rebelde. Os sacerdotes não deviam ter concordado de levar a arca em bois, puxada com bois, mas eles concordaram e custou a vida de usar. Várias histórias na Bíblia que mostram que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é graça, Deus é bênção. Mas Deus é justiça e é juiz de toda a terra. Aí tem gente que diz assim, não, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus maleável, é um Deus diferente, Jesus não aplicou juízo nenhum em cima de ninguém, veio a mulher pecadora, Jesus perdoou, o leproso, Jesus tocou. Jesus é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é diferente daquele Deus do Antigo Testamento. Será? Quando a gente estuda os mandamentos de Deus e a gente chega no Novo Testamento, irmãos, quando a gente chega em Mateus, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Jesus acentua, traz para a flor da pele os mandamentos de Deus. Pense numa pessoa que guardou os mandamentos de Deus em plenitude, foi Jesus. Então, e o juízo executivo de Deus no Novo Testamento? Quem se lembra? Levanta a mão. Pessoas que foram fulminadas no Novo Testamento. Estudamos agora aí no livro da verdadeira riqueza. Ananias e Safira, irmãos. Ananias e Safira, eles foram fulminados no Novo Testamento. Bem no início da igreja cristã. Então, o juízo no Antigo Testamento e o juízo no Novo Testamento. E hoje, graças a Deus, que ninguém está sendo fulminado porque pecou atrevidamente ou porque está pecando atrevidamente. Mas o juízo só demora, mas chega. Por isso, essa mensagem é uma mensagem de consolo. Porque nós vamos ver agora, irmãos, porque você sabe que a luz de Deus é progressiva. Deus não dá toda a luz de uma vez, porque senão as pessoas não entendem, as pessoas ficam cegas. A luz de Deus é dada progressivamente. No Antigo Testamento era assim, lá no santuário, no dia 10 do sétimo mês. No Novo Testamento, Jesus acentua os mandamentos, levando o povo de Deus no Novo Testamento a crer na obediência como resultado da salvação, né? Uma pessoa só obedece se for salvo. Primeiro a gente é salvo, depois a gente obedece. Então, eu vou convidar agora os meninos para vir ilustrar a luz crescente sobre o juízo que Deus deu no Novo Testamento, precisamente no livro de Apocalipse. Então, eu vou convidar ele para vir para cá, o de camisa tudo por ele, e mais duas meninas, pode ser aquelas meninas que estão lá atrás. Vocês não vão fazer nada, vão só segurar um livro aqui. Olha, é o seguinte, só um momentinho. Nós vamos ilustrar a crescente luz sobre o juízo que Deus deu no Novo Testamento. Ele aqui que é mais fininho vai se vestir com essa bata, né? Vai se vestir com essa batinha. Vocês duas, eu queria que vocês ficassem sentadinhas aqui na frente, se for possível. Se for possível, se não for... Sim, senhor, no chão, né? Ó, mas seria bom sentar, né? Você fica sentadinha junto dela. Nós vamos ver como Deus ampliou a luz sobre o juízo no Novo Testamento. Isso. Nós vamos ver na Bíblia em Apocalipse. E você fica sentadinho ali naquele canto. Sim.
Isso. Com a Bíblia, porque você vai ler um texto, certo? Pegue sua Bíblia. Você que está representando aqui o personagem central da cena. Não, pode ficar com a cabeça levantada. Senta aqui na cadeira. Você cuida para que esse paninho fique na sua cabeça. Isso, fique sentadinho aí. Faz assim. Isso. Muito bem. Vocês já sabem que parte de Apocalipse nós vamos ler, não é, irmãos? Nós vamos para Apocalipse, capítulo 20. É uma crescente luz sobre o juízo. Apocalipse, capítulo 20. Agora, para o Novo Testamento, para nós, Deus acrescenta luz sobre o juízo. Verso 11. Apocalipse 20, vamos ler do 11. Vi um grande trono branco. Foi a visão que João teve, João o apóstolo. Isso aqui foi do início do primeiro século, no momento que Deus estava compondo o Novo Testamento. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Se os mortos estavam em pé, porque eles tinham ressuscitado. Diante do trono eles estavam em pé. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Vamos ajudar as meninas aqui? Vamos fazer de conta. Você fica com esse livro aí? E você fica com esse. E mostra a capa para lá. Livros foram abertos. Você abre esse livro aí, para você, virado para você. Isso. Livros foram abertos. E outro livro também foi visto. Um livro que tinha o nome Vida, ou seja, o livro da vida de Cristo. O livro da vida de Cristo. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pronto, essa foi a visão do juízo que Deus deu a João, mandou que João escrevesse. Todos os mortos ressuscitam para ser julgado cada um, individualmente. O verso 15 diz assim: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a Bíblia diz em vários lugares que o lago de fogo não é para as pessoas. O lago de fogo é para o diabo e seus demônios. Mas quem não tiver o nome nesse livro da vida de Cristo, será lançado no lago de fogo junto com o diabo e os demônios. Até aqui, a luz sobre o juízo cresceu muito no Novo Testamento. Todos ficaram sabendo que tudo está registrado nos livros. E que cada um vai ser julgado pelo que está escrito nos livros. Pelas obras registradas nos livros. E que quem não tiver o nome nesse livro será lançado no lago de fogo. Essa foi a visão do juízo no Novo Testamento. Irmãos, as nossas obras, as boas obras, não servem para a salvação. Não ajudam em nada nossas obras. Mas elas têm poder para nos condenar. As nossas obras têm poder para nos destruir, para nos mandar para o fogo.
Porque lá em Efésios diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É aquele que eu falei no início. Guardar os mandamentos de Deus é considerado na Bíblia como as boas obras. As boas obras é a obediência aos mandamentos de Deus. Só obedece os mandamentos de Deus quem é livre, quem é liberto por Cristo, quem está em Cristo. Quem está em Cristo tem o nome no livro de Cristo. Então, as nossas obras não servem para nos ajudar a ser salvos, só que elas podem nos tirar a salvação. Porque cada um vai ser julgado conforme o que se encontra escrito nos livros, conforme as suas obras. Isso é para a gente refletir e se entregar, porque nós estamos vivendo cada dia como se fosse o 10º dia do 7º mês. Vocês estão entendendo isso? O que o povo de Deus tinha que fazer no dia 10 do 7º mês? Se converter, se arrepender, pedir perdão, orar e ficar em comunhão com Deus. Se não ficasse... Então, desde 1844, nós estamos vivendo esse dia de expiação, esse dia de juízo investigativo do povo de Deus. Mas, até aqui, essa luz está muito boa, já clareou muito, mas Deus dá luz progressivamente. Tem mais luz sobre o juízo depois dessa luz? Tem, irmãos. Tem. Nós vamos ver como é o juízo de Deus aplicado para nós, com mais luz do que isso que nós já vimos. Quantos aqui conhecem a história de Ellen White? Já ouviu falar nesse nome? Muito bem. Todo adventista conhece a história de Ellen White. E tem muita gente que nem é adventista, também conhece a história de Ellen White. Pessoas que são de outras denominações, padres que são fãs de Ellen White, que têm estantes, bibliotecas lotadas com os escritos de Ellen White. Então, antes de Deus chamar Ellen White para ser a mensageira da luz progressiva que Deus tem para o seu povo nos últimos dias, Deus chamou 2 homens. Chamou um cunhado de Ellen White, deu visões a ele e mandou que ele falasse para o povo. Mas ele teve medo de ser profeta. Ele recusou o chamado. E Deus chamou outro homem, outro pastor, para ser o mensageiro de nova luz sobre todos os assuntos que envolvem a vida nos últimos dias. E aí aquele homem também teve medo do cargo, teve medo do dom. Para ser profeta é uma escolha muito rigorosa, e aquele homem também rejeitou o chamado. E aí Deus chama Ellen White, uma moça de 17 anos, que só tinha ido à escola durante 3 anos, mal sabia ler e fazer o próprio nome, e ainda por cima era doente. E Deus chamou Ellen White. E Ellen White é a 3ª escritora maior do mundo. Ela tem escritos em 150 idiomas espalhados pelo mundo. E ela fala de todos os assuntos que envolvem a vida humana, sem ela ter estudado. Ela foi usada plenamente pelo Espírito de Deus. Nós, adventistas, cremos no dom profético de Ellen White. E o dom profético, na igreja dos últimos dias, é uma promessa feita por Deus na Bíblia. Deus disse que nos últimos dias, o povo de Deus ia ter 2 características. Ia obedecer os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deus prometeu que alguém ia vir para clarear os assuntos, para que o povo de Deus não errasse, não se perdesse, e fosse um povo iluminado, para que através desse povo todo mundo fosse iluminado. E vejam o que Deus revelou a Ellen White sobre o juízo. E nós vamos ler um relato que ela
que ela fala aqui no livro Serviço Cristão, página, se eu não me engano, 185. Eu esqueci de anotar a página, mas eu trouxe o texto e eu vou ler. E vocês vão ver como a luz cresce aqui nessa visão que ela teve. Ela diz assim: na manhã do dia 23 de outubro de 1879, então, de 1844 até 1879, quem é bom de matemática sabe quantos anos. 1844 foi o desapontamento que Jesus não veio. Aquele povo que continuou estudando a Bíblia e buscando luz, Deus deu luz e revelação. E agora, 35 anos depois, ela continuava recebendo as visões e transmitindo as mensagens de Deus para o povo. E ela diz aqui, na manhã do dia 23 de outubro de 1879, ou seja, 35 anos depois de 1844, por volta das 2 horas da manhã, o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e eu vi cenas do juízo. Tem um livro, o nome do livro é Vida e Ensino, que ela conta muitos detalhes do dia a dia dela, de como era a vida dela. E ela só tinha 2 vestidos, e quando alguém presenteava ela com mais um, ela doava um dos vestidos para continuar com 2. Ela só fazia 2 refeições por dia. Só comia 2 vezes ao dia, mais ou menos às 10 horas e à tarde, às 4 da tarde. E ela dormia, assim que anoitecia, ela dormia. Para a madrugada era a hora dela receber as mensagens de Deus. Por isso que ela recebeu essa visão às 2 da manhã. Então, a madrugada era o momento dela com Deus. Que modelo de vida, né, irmãos? Que a gente sabe que dormir cedo e acordar cedo faz bem até hoje, faz bem a todo mundo. Mas aí a gente está trocando, a gente está dormindo tarde, acordando tarde e não está tendo tempo para Deus. Então ela conta aqui o relato dessa visão sobre o juízo. Todos estavam reunidos diante de um grande trono branco. Então, João não viu o trono branco? João não viu que uma pessoa majestosa estava sentada no trono? Ela também viu. Ela viu o trono branco e viu alguém de aparência majestosa sentada no trono. Todos estavam diante do grande trono, no qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Os livros achavam-se diante dele, os livros que João tinha dito lá no Apocalipse 20. Ela viu os livros. Mas havia outros livros. Havia mais livros. Eu quero que vocês mostrem essas capas desses livros para frente. Né? Havia mais livros. Na capa daqueles livros estava escrito, com letras de ouro, conta corrente do céu. Todos aqui sabem o que é uma conta corrente. Acho que até as crianças sabem o que é uma conta corrente. Uma conta corrente é uma conta que você pode movimentar todos os dias. Você pode depositar, pode transferir, pode sacar, pode fazer empréstimo, pode fazer o que você quiser numa conta corrente. E Ellen White viu nessa visão, 2 horas da manhã, cenas do juízo, e tinha esses livros que na capa, escrito com ouro, estava conta corrente do céu. Vocês se lembram que Jesus disse, lá em Mateus, que nós devemos acumular tesouros no céu, onde não há traça, nem ferrugem, nem o ladrão rouba? Pois é. Conta corrente no céu. Ela viu os livros e foi aberto um daqueles livros. E naqueles livros estavam os nomes dos que professam crer na verdade.
abriu-se um livro que estava registrado os pecados dos que professam a verdade. Irmãos, todos nós cometemos pecados. Pecado de cara feia, pecado de egoísmo, pecado de mentir, pecado de preguiça, pecado de negligência, pecado de fazer panelinha, de cochicho, de fofoca. Esses pecados, eles são registrados. Só tem um jeito de eles serem apagados. Qual é o jeito? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Só tem um jeito, irmãos, para nós. É se nós confessarmos nossos pecados. Confessar e se afastar. Porque ela viu que no livro daqueles estava escrito e registrado todos os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho do egoísmo, vinha uma lista de pecados diante do nome dos que professam crer na verdade. Então, irmãos, nós não temos o direito de achar que somos melhores do que os outros. Estamos em vantagem. Nós não estamos em vantagem. Porque os nossos pecados também estão sendo registrados lá. E nós precisamos ter muito cuidado para diariamente confessar e pedir que o sangue de Cristo apague e que o nosso nome permaneça no livro da vida de Cristo. Então, a pessoa que estava no trono, diz ela, ao cair sobre os que professam crer na verdade, o olhar penetrante do que estava sentado no trono, foram revelados em suas mentes todos os pecados cometidos por negligência. Irmãos, eu já vou encerrar. Não precisa explicar o que é negligência, porque todo mundo sabe o que é negligência. Negligência é você fazer um aniversário no dia do culto, concorrendo com o culto. Esse pecado está registrado lá. Negligência é você passar a semana toda trabalhando e no sábado você não poder ir para o culto porque está cansado. Está escrito lá. Pecado de negligência. Pecado de negligência é você saber que uma pessoa está doente perto de você e você não visita, não ajuda, não oferece apoio, não quer saber. Pecado de negligência. Ellen White viu o que estava escrito dentro dos livros do céu. Deus mostrou a ela que sob um cabeçalho de egoísmo vinha uma lista de pecados de negligência. Então, os que eram culpados desses pecados, com lábios pálidos e trêmulos, reconhecem que foram traidores do depósito que lhes fora confiado. Sabe o que acontece com o traidor? É uma das piores classes de pessoas que existe no mundo, é o traidor. Porque o traidor, ele não trai desconhecidos. Ele só trai amigos. Ele só trai parentes. Ele só trai íntimos. Então, os que não confessam, os que não se arrependem, os que pecam obstinadamente, atrevidamente, que guardam esses pecados no livro do céu, eles com lábios pálidos e trêmulos vão reconhecer que foram traidores do depósito que Jesus lhes confiou. Irmãos, não é só os líderes da igreja que têm nas mãos um depósito eterno. Todos têm. Todos são chamados para algo. Desde o que fica ali na porta dando boa noite, a pessoa que limpa o chão, que coloca o copo descartável, que vai convidar alguém para o culto. Todos. Então eu vou pedir a um amigo ali para ler o último versículo. E vocês abram a Bíblia de vocês também. Ele vai ficar em pé, fica em pé, irmão. Fica em pé. E nós vamos refletir, irmãos, nós vamos nos conscientizar de uma coisa.
A gente não peca só quando a gente faz algo. A gente peca quando a gente não faz também. Então, olha o que o texto diz. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Eu vou ler também aqui. Verso 17. Tiago 4, 17. Quatro, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tem alguém aqui que não está em pecado? Todos que sabem que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, o maior milagre que o Espírito Santo opera nesse mundo não é curar câncer, não é emendar osso quebrado, não é tirar tumor da cabeça de ninguém. O maior milagre que o Espírito Santo faz nesse mundo, na vida das pessoas, é levar um pecador a aceitar a obediência aos mandamentos de Deus. Nós já passamos por esse milagre, amém? Deus já nos convenceu de que nós somos salvos por Cristo e vivemos em obediência a Deus, de livre e espontânea vontade, amém? Deus já operou esse milagre em nós. Glória a Deus. Mas, irmãos, o que falta o Espírito Santo fazer em nós daqui para frente é mais do que o que ele já fez até aqui. Porque o Espírito Santo, ele só vai dizer está feito quando ele colocar o amor de Deus no nosso coração. E para ele colocar o amor de Deus no nosso coração, irmãos, o nosso nome tem que estar ali. Cada dia. Porque o povo que vai subir com Jesus, todos que vão subir com Jesus, vão subir marcados com um selo de obediência ao Deus vivo, ao Deus Criador. E para esses não há condenação. Pode vir o juízo. Aquele que estiver arrependido fica em pé. Aquele que estiver arrependido fica vivo. Aquele que estiver arrependido e confessando e se ajeitando e corrigindo, pagando o que deve, acertando a vida familiar, acertando a vida financeira, acertando a vida no relacionamento, cumprindo o seu dever como cristão, espontaneamente, esse permanece em pé. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Como está o nosso coração? Como estamos? Vou perguntar uma coisa aqui, mas vocês não respondam não, certo? Só para refletir. Tem alguém aqui que só vem para o culto quando é convidado? Não levante a mão. Vir para o culto, irmão, é um privilégio. É o mínimo que a gente deve fazer para dizer sim a Deus. Estar aqui. Cada culto. Estar no pequeno grupo. Estar na dupla missionária. É o mínimo que a gente tem que fazer para dizer para Deus, Deus, eu estou aqui. Vou pedir a todos que fiquem de pé. Quem deseja entregar o coração a Deus nessa noite, confessando as falhas, os pecados por negligência, e ter uma vida nova, confiando na obra que o Espírito Santo vai fazer em nós, diga amém. Amém. Querido Deus, a tua palavra tem poder sobre os ateus, sobre os muçulmanos,
sobre todas as nações, tribos, povos espalhados pelo mundo todo. Pessoas de diferentes línguas estão acreditando na tua palavra, estão sendo mudados, transformados pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, está nas nossas mãos. Nós temos Bíblias em diferentes linguagens. Temos Bíblia no celular. Temos a Bíblia na internet. Senhor, opera em nós o grande milagre de amar a tua palavra, de querer, de morar na tua presença, de manter comunhão contigo a cada dia. Pois aqueles que mantêm comunhão contigo, eles permanecem firmes até o fim. Aquele que faz o culto familiar, aquele que estuda a lição da escola sabatina, aquele que lê e que ora antes de começar suas atividades, aquele que visita o enfermo, aquele que socorre o necessitado, porque está escrito em Tiago 2, que a verdadeira religião é atender o órfão e a viúva em sua necessidade e manter-se incontaminado do mundo. Senhor, aqui está o nosso coração, aqui está esta igreja, aqui está este público, com luz sobre o juízo, que possamos, Senhor, nos render a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Obrigado, meninos.